Na minha mensagem de hoje, tem por tema a dor da remoção. Remover algo ou tirar algo de nossa vida que nos oferece algum benefício é muito desafiador. E todas as vezes que a vida, que Deus se predispõe a agir na nossa vida, para que algo ou alguém seja removido dela, essa remoção, ela vai causar dor, por medo, por sentimento de posse, ou simplesmente por conforto. Normalmente as pessoas não têm dificuldade, principalmente na igreja. Você quer colocar alguém num cargo, ninguém normalmente não te pergunta por que você está colocando essa pessoa no cargo. Aliás, ela é até perfeitamente capaz de entender que ela só está sendo colocada nesse cargo porque Deus a colocou naquele local. Mas se você precisar remover essa pessoa do cargo, normalmente ela quer uma série de informações, de justificativas para cujas quais ela está sendo removida, retirada de uma função, porque na maioria das vezes, quando algo precisa ser retirado da nossa vida, essa remoção, ela vai nos trazer algum desconforto, alguma dor. Porém, nós precisamos entender que depois que sai da nossa vida aquilo que tem que sair, só então estaremos prontos para avançar para a próxima fase. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais suave, menos doloroso ver pessoas partirem, ver empregos ficarem para trás, ver situações cujas quais achávamos vantajosas, expressivas e significativas partirem. Às vezes sequer elas ficam por muito tempo, porque não é o nosso destino, é apenas uma fase da nossa vida. A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos sobre isso. Quando nós vemos a história da mulher de Ló, o que ela tem? Ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada, removida de sua casa, de seus pertences. Ela só está saindo basicamente com a roupa do corpo. Então a dor dessa remoção, o apego àquilo que ela está deixando para trás, faz com que ela olhe para trás, mesmo diante de uma ordenança de cuja qual ela não deveria fazer isso, ela faz desobedecendo, e sabe o que acontece? Ela não tem mais futuro, ela é paralisada por aquilo. Aquela é uma situação que a paralisa. Mas pastor, muitas vezes nós precisamos retornar, precisamos dar uma olhada, sim, mas não precisa ser num looping onde você retorna onde estava. O movimento pode parecer o mesmo, nós podemos fazer isso numa espiral, onde você volta ao mesmo lugar que estava antes, somente não é na mesma altura. Volta, mas você sabe, quando um avião pequeno, ele precisa decolar num ambiente montanhoso, você sabe o motivo pelo qual o avião do grupo Mamonas Assassinas colidiu com a Serra da Cantareira? Porque ele não tinha força suficiente para decolar como um jato. Não havia nele potência o suficiente para alcançar uma altura. O piloto deveria ter decolado utilizando um sistema de espiral. Decolaria mais baixo, e então retornaria e ganharia altura para que conseguisse transpor aquele obstáculo, aquela serra.
Quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, e ela precisa tirar, e é isso que eu vou te mostrar em 3 exemplos, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dor da perda, da separação, com a remoção, né, de algo ou de alguém que precisa ser retirado da nossa vida, porque senão nós não vamos transicionar de fase. Há quanto tempo você não muda de fase na sua vida? Há quanto tempo coisas ruins não acontecem, mas também não acontecem coisas boas? Quando você vive num dinamismo, é lógico que nem sempre coisas boas vão acontecer. A dinâmica da vida traz consigo coisas ruins, mas coisas boas também acontecem. E nós vamos vivendo e crescendo, evoluindo. Mas se nós não soubermos lidar com essa situação, nós vamos ter problemas. O primeiro texto que eu quero usar é um exemplo disso num milagre. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 4. Põe para mim na tela, por favor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 4. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Preste atenção na exposição desse milagre, no que a Bíblia está narrando. O milagre está acontecendo, mas todas as vezes que uma botija de azeite se enche, ela remove. Presta atenção, verso 14.
só não conseguia fazer e você ainda querem tirar o
Sabe o que ele é? Irmão dos caras. Sabe, ele vai ser vendido como? Como? Repita comigo, é melhor ser um escravo na mão de estranhos do que irmão de uma família de invejosos. O dono do escravo, ele quer o quê? O que ele quer com o escravo? Ele quer o quê? Lucrar, sim ou não? Então, para o dono do escravo, quanto mais ele lucrar, melhor. O que o escravo vai fazer lá na frente, se o escravo amanhã se tornou governador do Egito, o cara não quer saber. O que ele quer saber é o quanto ele ganhou quando vendeu o escravo. Mas um ambiente de invejoso, ele está preocupado com o que você pode se tornar no futuro. É isso que vai incomodá-lo. Então o propósito, enquanto o dono do escravo não se preocupa com o escravo amanhã, desde que tenha ganho com ele, o invejoso não, ele se preocupa totalmente com o amanhã, com aquilo que você pode se tornar. Porque na verdade, na maioria das vezes, todo mundo quer ver você bem, desde que não seja melhor do que ele. Na maioria das vezes é assim que funciona. José precisa ser removido daquele lugar. Não cabe ali. Mas pastor, fique tranquilo. Essa é uma questão de família, e uma família bem organizadinha. Não esqueça que esse cara, ele é bisneto de Abraão, sim ou não? Isso. Ele é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Essa é uma história sensacional no que diz respeito à família. Por quê? Porque José é vendido pelos irmãos aos ismaelitas e vai para o Egito, como nós lemos o texto. No Egito, então, ele se torna governador, e depois de anos, seus irmãos vêm morar numa terra que ele conquistou para seus irmãos. Olha só, nessa história, os irmãos de José cabem na vida de José naquele momento que ele está lá? Sim ou não? Não. Mas quando ele migra para o Egito e se torna governador, quem é que vem morar com ele? Os irmãos. Tem gente que não cabe na sua vida hoje, mas vai caber. Tem ambientes que hoje precisa ser retirado de você. Talvez porque você não tem habilidade para lidar com ele. Mas todas as vezes que Deus quer remover isso, ou quer remover algo, alguém da nossa vida, se esse ambiente, se essa pessoa nos traz alguma vantagem, nós vamos ter sérios problemas. Isso aconteceu com Abraão, como eu citei aqui para vocês. Isso aconteceu com aquele homem que teve seu navio ameaçado porque alguém não devia estar lá, e mesmo na hora de remover foi desafiador. E para José também foi difícil ver seus irmãos ficarem para trás e ele ser vendido. Hoje, o que eu entendo aqui para todos nós é que algumas coisas precisam ser retiradas, removidas. Essa palavra veio a mim quando eu ouvi aquela ministração na Slavec, onde aquela ideia de graça que me trouxe até aqui foi ampliada, não diminuída, ampliada. É uma nova fase. É importante que nós venhamos a respeitar o tempo da mudança. É um grande desafio para nós. Eu não sei se você sabe, mas a história de Abraão começa com 75 anos de idade. Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Foram 25 anos depois. Ele teve que vivenciar
tudo aquilo. Talvez por isso ele seja chamado o pai da fé. Hoje, muitas vezes, Deus tenta remover coisas tão pequenas. Eu vou falar aqui algo, né? Não vou expor a intimidade de ninguém, mas não sei nem se o casal que eu atendi está aqui, mas não vou citar seu nome de forma nenhuma aqui. Eu estava atendendo agorinha mesmo um casal que corre o risco de se divorciar porque a mulher tem dificuldade de remover o celular, de remover o vocabulário. E se não fizer isso, o casamento acaba. Mas ela tem dificuldade de remover, porque todas as vezes que algo precisa ser retirado, nós temos muita dificuldade. Tenta fazer uma devocional toda manhã. Tenta. E você vai encontrar com diversos obstáculos que você precisa remover. Tenta levantar de manhã, fazer a sua oração, fazer sua leitura bíblica, fazer um período de meditação. Eu não sei de quanto tempo você pode, mas tenta fazer isso. A probabilidade de você não conseguir é muito grande, porque para colocar essas coisas em prática, você vai ter que remover outras coisas que você já faz e que lhe oferece conforto. Tenta orar toda noite com sua esposa, de mãos dadas. Tenta fazer jejum pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Tenta para ver. Pastor, por que é tão difícil? Porque antes de fazer aquilo, você vai precisar remover outras coisas que já estão estabelecidas, que te oferecem vantagens, que te oferecem conforto. Hoje a minha proposta, sabe, é trazer esse entendimento para você. Eu fecho aqui na minha devocional de sexta-feira. Eu vivi uma das maiores experiências, porque hoje não era para eu estar aqui. Hoje era para eu estar envolvido num escândalo e preso, com meu nome passando na mídia. Mas por causa da minha devocional, e eu tenho certeza, uma oração tão simples que eu fiz naquela manhã, me deu condições de chegar no lugar 20 minutos antes e resolver um problema que ia acabar com a minha vida. Você sabe quantos minutos eu orei naquela sexta-feira? Talvez de 5 a 7. Sabe aquela oração que você levanta e entrega o dia? Sabe, Senhor, toma esse dia, toma isso, toma aquilo, oro para o fulano, para o ciclano, aquela coisa. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Para ter bons hábitos, nós vamos ter que remover os ruins. E se você achar que não consegue fazer isso, vai continuar com os ruins mesmos.